Bem, pessoal, iniciamos então a nossa aula de estrutura de dados, fundamentos de estrutura de dados, e eu vou mostrar para vocês aqui o material que a gente vai utilizar hoje, mas primeiro, deixa eu compartilhar a nossa tela. Vamos lá. Ok, tela compartilhada. Bom, a gente vai trabalhar com esses slides aqui, ó. A gente vai falar sobre ponteiro e alocação dinâmica. Tá? Bom, a parte conceitual a gente vai apresentar por meio dos slides, mas nós também vamos ver o seguinte aqui, olha. Eu vou mostrar os códigos que nós desenvolvemos, tá? Para a gente poder exemplificar aqui tudo aquilo que a gente vai falar aqui na nossa aula. Ok? Então, vamos lá. Esse tema ponteiro, a gente comentou, se eu não me engano, na aula passada, e eu já venho falando com vocês sobre isso. Aliás, quando a gente falava sobre programação C, a linguagem C, eu cheguei a comentar sobre o uso de ponteiros, né? Em algum momento. Opa, tem alguém chegando na aula aí, vamos ver. É o Eric. Tudo bem, Eric? Vamos lá. Dando continuidade aqui. Então, a gente falou sobre ponteiro em algumas aulas. Hoje a gente vai ver na prática o uso de ponteiros. E nós vamos aplicar vamos apresentar alguns exemplos para introduzir esse conceito e vamos principalmente falar sobre alocação dinâmica, onde nós vamos utilizar o conceito de ponteiro que a gente vai apresentar, tá? Então, vocês já preparem aí o bloquinho de notas, já preparem aí a anotação, para a gente poder desenvolver aqui toda a parte conceitual, a parte de conteúdo, e aí no final a gente encerra a gravação e a gente continua aqui com o nosso debate, tá? Trocas de ideias, tirando dúvidas, tá bom? Para a gente poder ser bastante produtivo aqui na nossa aula. Então, vamos lá. A gente vai apresentar o conceito de ponteiro. Vocês vão entender a diferença desses dois operadores aqui, ó, que é esse E comercial e o asterisco, que são utilizados. A manipulação de ponteiro com esses operadores. Vamos falar sobre o uso desse operador aqui. Vamos falar sobre a alocação dinâmica de memória. E vamos mostrar alguns códigos de exemplo. Tá? Muito bem, então vamos lá. Qual a vantagem de se utilizar ponteiro ou alocação dinâmica? A alocação dinâmica de memória ela vem possibilitar a criação de tipos de dados e estruturas de qualquer tamanho durante a execução do programa, além de evitar a alocação de memória desnecessária. Então, a gente vai ver o seguinte aqui, muito importante isso. Quando a gente codifica numa determinada linguagem de programação e você cria suas variáveis, você não tem aquela preocupação de determinar aonde, em que endereço da memória você vai armazenar aquele determinado dado. Você não tem esse tipo de preocupação. Você manipula as variáveis utilizando a sua lógica de programação. Só que, quando a gente trata de uma programação um pouco mais avançada, a gente pode, em algum momento, desejar fazer esse tipo de coisa, ou necessitar fazer esse tipo de coisa. Alocar memória para você armazenar as informações. E aí, o que acontece com isso? Você ganha em performance, e você obtém alguns benefícios utilizando alocação de memória. Tá? Isso não é tão comum. Normalmente, as aplicações comerciais, nas aplicações comerciais não há esse tipo de preocupação. No entanto, algumas aplicações científicas, aplicações mais voltadas para sistema operacional, aí sim, aí torna-se importante a utilização de alocação de memória, tá? E, consequentemente, o uso de ponteiros. Mas vamos lá.
Para a gente poder alocar e desalocar memória na linguagem C ou C++, né, a gente utiliza as funções malloc e free. Ou melhor, na linguagem C. Na linguagem C++, a gente utiliza o new e o delete. Ok? Bom. Alguém está querendo entrar aí, pessoal? O Juliano. Juliano já está aí, né, Luciano? O Eric. Mas eu acho que o Eric já está aí, não está? Deixa eu ver aqui como é que está aqui. Levantou a mão aqui. Sim, o Eric já está, Juliano. Ou melhor, bom, ele estava, mas parece que saiu, né? Eu me lembro que eu tinha autorizado o Eric. Por favor, peça para ele solicitar novamente. Foi o Eliseu? Sim. Bom, cara, mas eu tive a impressão de que o Eric tinha solicitado aqui a entrada na aula. Mas vocês fiquem ligados aí, pessoal. Se por acaso alguém pedir aí para entrar aí e tal, tá? Vocês me deem um toque aí. Bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, então, só recapitulando aqui, né? Esse último slide, na linguagem C nós usamos o malloc e o free, e na linguagem C++, o new e o delete. Né? Um para a gente poder reservar a memória, alocar a memória, e outro para a gente poder apagar o dado ou desalocar, né? Agora sim. Ok, agora o Eric está participando ou não, hein? Agora sim, o Eric está participando. Ok. Vamos lá. Operador new. Sua função é fazer a alocação dinâmica de memória, retornando o endereço inicial ao bloco alocado. Você poderá alocar espaço para armazenar um dado ou um conjunto de dados. A gente vai ver que a gente pode trabalhar, digamos, com uma variável simples ou então com uma estrutura como um array, um vetor, né? Para alocar e armazenar um dado, você deverá fazê-lo com new. Para armazenar um array, você vai colocar um new, e aí você vai colocar aqui, ó, esses colchetes para representar que é uma estrutura de dados do tipo array. A gente vai ver isso na prática, tá? O operador delete. Sua função é retornar para a área de memória livre o espaço que foi alocado dinamicamente. Eu aloquei um espaço, aquele espaço lá está reservado para a gente poder armazenar uma informação. Eu quero liberar aquele espaço, a gente usa o delete. Portanto, para retornar uma área que estava armazenando um valor, a gente vai utilizar o delete. Se for um array, a gente vai utilizar o delete, e, novamente, o símbolo aqui dos colchetes. Bom, e aí, dentro ainda desse contexto, se você quiser, usando uma outra maneira para liberar aquela memória alocada, basta você atribuir 0 a variável ponteiro para que ela se torne nula. Tá? Isso é um outro artifício também. E aí a gente fala sobre ponteiro. E qual é o conceito de ponteiro? É uma variável que armazena o endereço de outra variável. Essa é uma ideia inicial. Ou seja, é uma variável que armazena o endereço de uma outra variável. Tá? A gente vai ver isso aqui na sequência, tá? Vamos lá. O conteúdo de uma variável do tipo ponteiro pode ser nulo. Pode ser nulo. Vamos lá. Agora, vamos fazer uma relação aqui de alocação dinâmica e ponteiros. Porque a gente falou sobre ponteiros, a gente falou que nós vamos utilizar com alocação dinâmica, então a gente vai entender o seguinte, qual a utilidade disso? Vamos lá. Preste atenção nesse textozinho aqui que eu coloquei para vocês. Olha, a relação entre alocação dinâmica e ponteiros é que a memória dinamicamente alocada, então você alocou um determinado espaço de memória, não tem um nome de variável associado diretamente a ela.
Em vez disso, o acesso a essa memória é feito por meio de um ponteiro, que armazena o endereço de memória do bloco alocado. Isso permite a flexibilidade de controlar a quantidade de memória alocada e o tempo de vida dessa memória. Então, eu posso alocar uma memória, desalocar uma memória. Tá? Isso fica a meu critério. Muitas vezes você cria determinadas variáveis dentro do seu programa e você começa a alocar a memória de forma aleatória, né? E em determinados casos, em determinadas aplicações, a sua aplicação se torna um pouco ineficiente devido a isso. Por incrível que pareça, a memória é um negócio meio complicado, embora hoje a gente tenha muito espaço, né? Quando falta memória, é uma coisa meio complicada, começa a travar tudo, é um problema. A alocação dinâmica é essencial quando o tamanho necessário de memória não é conhecido em tempo de compilação, ou quando você precisa de controle sobre o tempo de vida da memória alocada, como estruturas de dados que crescem e encolhem durante a execução do programa. O que acontece? Isso aqui é fundamental. Olha, quando você desenvolve um programa, quando você cria um programa, o que acontece? Ao compilar o programa, você já conhece qual o tamanho que você vai utilizar da memória. Só o fato de você compilar o programa. Mas pode ser que, durante a execução daquele programa, isso pode crescer ou então encolher, no que diz respeito à parte de memória. Tá? Você pode usar mais memória ou não. Então, isso durante a execução. Então, imagina o seguinte, olha, eu tenho um programa aqui, ó. Vou dar um exemplo clássico aqui para vocês aqui, ó. Tem esse programa aqui, ó. Alocação, vamos pegar o primeiro, vamos deixar aqui, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, ó. Ponteiro 1, exemplo.cpp. Eu tenho esse programa aqui, vou abrir o fonte. Eu tenho esse código-fonte. Com base no que a gente tem aqui, eu já sei quanto de memória eu vou utilizar. Tá? Tanto que quando eu compilo ele, ele gera esse executável. Então, eu já sei exatamente quanto de memória. Agora, pode ser que durante a execução do programa, eu necessite de trabalhar com mais memória. Tá? E aí, quando a gente trabalha com locação dinâmica, a gente conhece, a gente tem isso sob controle. Tá? Parece que alguém está pedindo para entrar aí. Eu acho que é o Guilherme. Beleza, vamos lá, Guilherme. O Guilherme já está na sala aí também. Então, vamos ver mais na prática, tá? Esses conceitos aí. Bom, os operadores que nós utilizamos são esses aqui, ó, o e-comercial e o asterístico. E o e-comercial? O que significa o e-comercial? Operador de endereço. Retorna o endereço do operando. Então, quando eu crio uma variável, eu quero saber qual o endereço do dado que eu armazenei naquela variável. Eu utilizo esse operador aqui. Tá? Agora, já o asterisco, ele é conhecido como operador de indireção e também é chamado de diferenciação. É responsável por retornar o conteúdo do endereço apontado pelo ponteiro. Tá? A gente vai ver isso aqui na prática. Vamos lá. Como se declara uma variável do tipo ponteiro? A gente faz assim, a gente coloca o tipo, bota o asterisco e o nome da variável ponteiro. O que a gente armazena aqui dentro? O endereço de uma variável. Tá? Vamos para uns exemplos aqui. Ó. Para eu inicializar uma variável do tipo ponteiro, eu vou usar isso aqui. Ó. Int A, eu crio uma variável do tipo inteiro, chamado A. Asterisco PA, eu chamei de ponteiro de A. Então, A é uma variável, tipo inteiro. Aí eu atribuí um valor de 23 para ela. E eu coloquei que PA é igual ao endereço de A. Observem bem, olha, eu criei aqui uma variável do tipo ponteiro. Seria isso PA. E aqui eu estou dizendo que PA recebe o endereço. Lembra que eu comentei no slide anterior? Isso aqui representa o endereço aonde eu estou armazenando esse valor 23 aqui, lá na memória. Uma outra maneira que eu poderia fazer é diretamente, ó, int A igual a 23, ponteiro PA igual ao endereço de PA.
int ano igual a 1989, cria uma variável aqui diferente, né, chamada ano, ponteiro de ano, PTR de ano, é igual ao endereço de onde eu estou armazenando aquele ano. Tá? Então, eu criei um programinha aqui bem simples, que eu vou mostrar para vocês no DevC++. Tá? Vou, inclusive, mostrar esse programa aqui, ó, já aqui na nossa IDE, né? C++. Então, vamos lá. Tá aqui. Opa, peraí, eu não vou... Tem um exemplo 0 aqui, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Isso, esse aqui, ó. Vamos começar por esse aqui. Esse arquivo aqui que representa o código do slide. Então, vamos lá. Bom, é um programinha muito simples, ele tem uma função principal main e faz o seguinte, ó, eu atribuí o valor 5 à minha variável chamada valor, e aí eu criei aqui o ponteiro, olha. O que significa isso, pessoal? Declaração de um ponteiro para inteiro. Então, esse ponteiro aqui corresponde a um valor inteiro. Então, eu defini uma variável chamada valor e defini uma variável do tipo ponteiro. Coisas diferentes. Agora, olha só o que eu fiz na linha seguinte. Olha, ponteiro, que representa aqui, ó, essa definição anterior, eu disse que ponteiro recebe o endereço de valor. Ou seja, o ponteiro recebe o endereço de memória da variável valor. É aquela posição da memória onde eu armazenei esse valor 5 aqui para minha variável. Tá? É o endereço da memória onde está essa variável aqui. Tá? Então, imaginem, pessoal, que a memória do meu computador ela é toda mapeada. Eu sei exatamente quais são os endereços. Quando eu atribuo o valor para uma variável, eu estou usando uma porçãozinha da memória. Eu posso querer saber onde é que está essa posição da memória. Tá? E para eu saber disso, basta eu armazenar numa variável do tipo ponteiro qual o endereço de memória daquela variável. Tá? E aí, para concluir esse exemplo, eu fiz o seguinte, olha, eu criei uma variável chamada valor diferenciado e atribuí ponteiro, o valor do ponteiro para valor diferenciado. E o que eu estou fazendo aqui? Acesso o valor no endereço apontado pelo ponteiro. Então, essa variável valor diferenciado aqui, qual seria o valor que eu estou armazenando para ela? Uma vez que eu estou armazenando o valor de ponteiro da minha variável ponteiro. Bom, intuitivamente, a gente já pode concluir o seguinte, que esse valor diferenciado vai ser igual a 5. Tá? Antes de executar, vamos repetir esses passos aqui. Ó. Que aqui embaixo, eu estou exibindo o valor de cada uma dessas variáveis. Tá? Então, parece que alguém está querendo chegar aí. Vamos lá. Está querendo entrar na sala. Vamos ver. É o Marcos. Ok, Marcos. Seja bem-vindo aí. Vamos continuar. Então, deixa eu repassar essa informação que eu acabei de passar para vocês. Tá? Aqui embaixo, a gente vai ver na hora de executar o valor de cada uma dessas variáveis sendo exibidas. Tá? Sendo exibido. Então, vamos lá. Olha, então, eu criei uma variável valor, atribuí o valor 5 para ela. Então, beleza. Bom, nesse momento, eu não sei aonde é que foi armazenado esse valor, essa variável valor. Eu sei o seguinte, que eu aloquei uma posição da memória para declarar essa variável. Ok, Fagner? Fiz isso. Agora, eu quero saber em qual posição da memória essa variável foi armazenada. Então, eu tenho a memória toda mapeada. Em qual endereço de memória que eu armazenei essa variável? Para isso, eu tenho que definir uma variável do tipo ponteiro. Uma variável do tipo ponteiro, ela usa esse operador asterisco aqui, ó, que a gente viu no slide anterior. Bom, agora eu quero armazenar o endereço da variável valor. O endereço da memória onde a variável valor foi registrada, foi armazenada. Então, o que eu faço? Bom, uma vez que eu defini já uma variável do tipo ponteiro, eu atribuo para esse ponteiro
o endereço de memória da minha variável valor. E o que representa o endereço de memória? O operador e-comercial. Então, aqui, ó, essa variável ponteira agora sabe exatamente onde é que está armazenado esse valor. Legal. Agora, se eu criar uma outra variável, que eu chamei de valor diferenciado, se eu atribuir para essa variável o valor do ponteiro, qual é o conteúdo desse ponteiro? É o endereço da memória? Não, aqui, como eu coloquei esse operador aqui, ó, ele vai me mostrar exatamente o valor sim, que é o valor que está armazenado naquela posição de memória. Tá? Então, com isso, cara, eu posso brincar à vontade com esses recursos que eu tenho. Então, ó, na linha 10, eu estou mostrando o conteúdo valor, que vai ser 5. Na linha 11, eu estou mostrando o valor de ponteiro. Tá? E esse valor de ponteiro aqui vai ser a posição da memória. Estou mostrando o valor do ponteiro. Eu coloquei aqui na linha 9, tanto o asterisco ponteiro, como também o valor diferenciado, que, teoricamente, é a mesma coisa. Eu estou atribuindo esse ponteiro aqui para o valor diferenciado. Tá? Então, vamos lá, vamos compilar e rodar esse programa aqui, vamos analisar o código, tá? O resultado, vamos lá. Beleza, executei. Beleza, então, rodei, vamos colocar aqui embaixo, no cantinho. Opa! Vamos colocar aqui, ó. Diminuir aqui a tela. Então, olha aqui, ó. Linha 10, conteúdo de valor é 5. Claro, né? O valor que eu atribuí 5, então foi 5. Conteúdo de ponteiro, está aqui, ó. Conteúdo de ponteiro. Eu estou mandando imprimir ponteiro. O que é ponteiro? Ele recebeu o endereço da minha variável valor. E o endereço é esse aqui, ó. 0x6ffE00. Isso aqui corresponde ao endereço da memória, onde está esse ponteiro. Tudo bem, pessoal? Então, criei a variável chamada valor, atribuí um valor para ela, eu quero saber em qual posição da memória esse valor foi armazenado. A posição é essa aqui. Agora, qual o conteúdo do ponteiro, desse asterisco ponteiro? É 5. É 5, que é o valor que corresponde ao valor da variável. Uma coisa é o ponteiro sem esse símbolo, que representa o endereço de memória. Por quê? Porque eu atribuí para ele o e-comercial aqui, ó. Outra coisa é o asterisco ponteiro, que representa de fato o ponteiro. E o valor do ponteiro que está armazenado lá é o quê? É 5. E o valor diferenciado está aqui, ó, definido na linha 9, o valor diferenciado é igual ao asterisco ponteiro. E é exatamente 5 também. Tá? Com isso, acho que deu uma clareada, não foi, pessoal? Então, vocês entenderam aqui que eu crio uma variável, atribuo um valor para ele. Em um programa normal, eu não estou preocupado onde é que eu estou em qual posição da memória que eu estou armazenando aquela variável. Agora, se isso for interessante para mim, por algum motivo, a gente viu algumas vantagens, né? Algumas aplicações para isso, aí a gente tem que lançar a mão de ponteiro. A gente cria o ponteiro e atribui para ele o endereço da memória usando o operador e-comercial. E para definir o ponteiro, a gente coloca o asterisco na frente do nome que a gente quer utilizar como variável. Ok? Beleza. Então, se tiver dúvida, anota no bloquinho de notas aí que a gente vai dar uma repassada no final, tá? Então, vamos continuar aqui. Bom, vamos em frente. Agora, ponteiro para estrutura. Estrutura de dados. Vou considerar, de repente, um vetor, uma struct, né? Uma matriz, por exemplo, né? Como é que a gente faz, então? Olha, nome da variável, ponteiro, igual ao endereço, nome da estrutura. Simples assim. Eu continuo colocando aqui, ó, o e-comercial para indicar o endereço. Tá? Acessando um membro, como é que a gente faz? Para a gente acessar um membro, a gente coloca, ó, o nome da variável, a gente usa
utiliza essa representação aqui, que é uma setinha, né? E coloco o membro. Eu coloco o asterisco, o nome da variável ponteiro, ponto membro. Tá? A gente vai ver isso na prática daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Ponteiro e alocação dinâmica. Agora, a gente começa a introduzir o conceito prático, a utilização prática do conceito de alocação dinâmica. Então, vamos lá. Olha, qual a ideia? Tipo, no caso é int, né, ou qualquer outro tipo, primitivo, e eu coloco asterisco o nome do ponteiro, igual a new tipo. Eu aloquei. Observem que agora eu estou usando new. Ó. Quando eu coloco new, significa que eu estou alocando um espaço na memória. Estou fazendo uma alocação dinâmica. Tá? Nesse caso aqui, ó, eu estou fazendo uma alocação dinâmica de um vetor. Então, uma coisa, pessoal, é eu atribuir um valor para uma variável sem utilizar o new. Nesse caso, eu não estou utilizando a alocação dinâmica de memória. Só que para eu utilizar esse new aqui, eu tenho que utilizar esse artifício. Ó, tem que ser por meio de um ponteiro. Tá? E vale tanto para uma variável comum, como para um tipo array. E aí, nesse caso, eu coloco aqui entre colchetes o array utilizado. Tá? Muito bem. Isso aqui é um trechinho de código que a gente vai explicar já já. Tá? Então, a primeira sintaxe é essa aqui, ó, o significado de cada elemento. O tipo, ele pode ser int, pode ser float, pode ser char. O asterisco sinaliza que a variável é um ponteiro. Então, voltando aqui, ó, asterisco, ó, representa uma variável do tipo ponteiro. O new, ele é utilizado para quê? Essa representação new, para alocar a memória dinamicamente. E tipo é o tipo do dado. O ponteiro tem o tipo desse dado. Pode ser int, pode ser float, pode ser char. Tá? É um tipo primitivo. Maravilha. Segunda sintaxe. Nesse caso aqui, bom, então, nesse primeiro caso, eu usei uma variável comum. Agora, eu vou utilizar aqui por uma estrutura. Né? Quando eu utilizo estrutura, olha, a ideia é a mesma. No entanto, aqui, ó, o ponteiro tem o tipo desse dado. Aloca uma quantidade especificada, né, ou designada dentro do conchetes. Tá? A gente vai ver isso na prática, com alguns exemplos. Tá? Então, agora a gente vai ver o exemplo 1. Muito bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar isso aqui no código para vocês, tá? Lá na nossa programação, tá? Então, antes de a gente entrar aqui na alocação, na execução, vamos lá no código. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o outro código-fonte. Esse aqui, ó, ponteiro exemplo 1, tá? Então, vamos lá, hein? Muita atenção. Esse aqui, ó. Vamos entender esse códigozinho aqui, ó. Vamos lá. O que eu fiz aqui na linha 7? Olha, eu criei um ponteiro do tipo float. Observe que eu coloquei esse asterisco, coloquei um nome que chamei de PTF, ponteiro float, algo do tipo. Igual a new float, ou seja, eu estou criando aqui uma alocação dinâmica na minha memória para esse ponteiro. Na linha seguinte, eu fiz o mesmo, só que utilizando uma variável do tipo inteiro, olha. Int, ponteiro, PTI, né, que eu chamei de PTI, para nos levar à ideia de um ponteiro de inteiro. E aqui eu coloquei o seguinte, new int 1989. Eu já defini um valor aqui, olha, 1989. Na linha seguinte, olha só que interessante, pessoal. Ó, aqui eu já estou utilizando uma estrutura. Eu estou utilizando aqui um vetor. Então, eu defini um ponteiro chamado PT igual a new int 3. Só que esse 3 aqui está entre colchetes. E vai representar o quê? 3 elementos. Ok, Fagner? Então, vamos lá. Na linha 10, olha, o ponteiro, eu defini aqui na linha 7,
Ponteiro PTF igual a 34,5. Ele é float, né? Um decimal. Na linha 11, eu coloquei PT igual a 34. Onde é que está esse PT? Olha, esse PT está na linha 9, mas olha só que interessante. Eu coloquei PT igual a 34, PT mais 1, 55, e PT mais 2 igual a 90. Ou seja, eu atribuí 3 valores para essa estrutura de ponteiro. Olha só que interessante, gente. Numa determinada posição de memória, eu armazenei 3 elementos. Olha que legal, hein? Muito legal, né? Então, vamos lá. Aqui eu estou mostrando os dados que foram armazenados, tá? Para a gente poder fazer uma avaliação. Tá legal? Eu mostrei o valor de PT, tá vendo? PT, PTI, que eu botei esse 1989, o PT eu coloquei 34, e a gente vai mostrar o PTF. Primeiro, simplesmente PTF, né? E, no caso, o PTF que eu já defini lá na primeira variável, né? E depois eu mostrei o conteúdo do vetor. O PT inicial, PT mais 1, PT mais 2. Tá? Então, vamos lá. Vamos rodar isso aqui. E detalhe final aqui. Ó. Eu utilizei 1000 para alocar a memória. Só que, num determinado momento, eu resolvi liberar aquele endereço de memória. Eu coloquei, ó, delete, PTF, delete, PTI, delete, PT. Dessa forma, eu desaloco aquele espaço de memória. Eu limpo, aquela memória deixa de ser utilizada, aquele endereço de memória deixa de ser utilizado. Tá? Então, vamos lá. Vamos compilar e executar esse programinha aqui. Ok. Então, vamos aqui. Vou colocar isso aqui. Vamos diminuir essa janelinha. E vamos fazer uma análise aqui. Ó. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, linha 12, ó, conteúdo de PT. O PT, olha só, pessoal. Olha o que ele mostrou aqui, ó. PT. Quando eu mostrei o PT, ele mostrou o endereço de memória. Olha que legal. Conteúdo do endereço apontado, 34. Então, o que a gente fez aqui? Ó? A gente mostrou na linha 12 o conteúdo de PT, e aí depois eu imprimi o asterisco PT, conteúdo do endereço apontado, 34. Tá? Que foi o quê? Foi o valor que eu atribuí para o ponteiro. Ok, pessoal? Então, mostrei aqui, ó, repetindo, mostrei o PT, que foi o endereço da memória, onde foi armazenado esse conteúdo, e eu mostrei o conteúdo. Então, nesse caso aqui, eu só estou utilizando o ponteiro, cara. Você vê que eu não estou trabalhando mais com... Eu não criei uma variável chamada PT. Eu já estou trabalhando, já atribuí valor para ponteiro, para o ponteiro. E quando eu mando mostrar o PT sem colocar o asterisco na frente, ele mostra o quê? O endereço da memória. É como se eu estivesse utilizando aquele e-comercial. Tá? Agora, essa linha de baixo aqui, ó. Conteúdo de PTI. Linha 14 e linha 15, uma do lado do outro. A linha 14, PTI, ele mostrou, olha só, outro endereço, ó, diferente do de cima. E o conteúdo do endereço foi 1989, foi onde o valor que eu armazenei para o meu ponteiro PTI. Na linha de baixo, eu estou mostrando o quê? O conteúdo de PTF. Conteúdo de PTF, onde que está aqui? Ah, já essa primeira variável aqui, né? Estava mostrando o PT, né? Agora o PTF. Eu estou mostrando aqui o PTF e estou utilizando o valor... onde está PTF? Aqui, ó, 34,5. Certo? 34,5. Então, ó, inicialmente eu mostrei o 34 para PT. Eu atribuí 1989 para PTI e para PTF eu mostrei 34,5. Está aqui, ó, 34,5, na linha 10. Agora, os endereços são outros. O endereço aqui já é outro. O endereço do PTF já é outro. Estou mostrando aqui, ó,
na linha 16, o valor de PTF do ponteiro, que é o endereço da memória, esse 0xBA1580, e na linha de baixo eu estou mostrando o conteúdo do ponteiro, que na verdade é o valor, que eu atribuí que é 34,5. Tá? Agora, o conteúdo do vetor. Vamos lá, pessoal. Olha só o detalhe. Quero que vocês fiquem bastante focados aqui. Esse PT que eu defini, que eu mostrei aqui inicialmente, ó, tá vendo? Eu mostrei o endereço dele, do PT. Tá? Mostrei nessa linha aqui de cima, ó. Na linha 12, foi o que eu mostrei aqui, esse 0xBA15, 0. E o valor inicial que eu atribuí para ele foi 34. Só que esse 34 refere-se ao primeiro valor. Tá? Agora, se eu quiser mostrar os demais valores, eu quero mostrar, por exemplo, os outros valores que eu armazenei, que foram os 55,90. É só exibir aqui, ó. Eu exibi aqui, ó, o valor do ponteiro PT mais 1, o valor do ponteiro PT mais 2. Então, é dessa forma que nós trabalhamos com os vetores. Então eu tenho o valor inicial, PT mais 1 seria o segundo elemento, PT mais 2 o terceiro elemento. Estão aqui, ó, 34, 55, 55 e 90, aqui o 90. E tudo isso eu mostrei na linha 19. Ó. Né? Lembrando que o contrabarra ele salta de linha e o contrabarra T ele faz essa tabulação aqui. Tá? Ok? Então, depois, essa aula está sendo gravada, vocês podem rever e fazer uma análise mais apurada em cima disso. Então, é dessa forma que a gente trabalha. Então, eu posso armazenar valores diretamente para o ponteiro, ó, como a gente fez aqui. Ok, Carlos? Eu posso atribuir valores normalmente para o meu ponteiro. Tá? Eu dei uma pausa aqui e está ok. Muito bem, então aqui eu mostrei para vocês como fazer a alocação dinâmica. Eu utilizei o NIL para alocar essas posições na memória, só que num determinado ponto do meu programa eu resolvi liberar aquele espaço de memória. Se eu estivesse trabalhando com as variáveis normais, eu não conseguiria fazer isso. Agora, como eu estou trabalhando com a alocação dinâmica, eu consigo fazer. Tá? Eu consigo diminuir o espaço de memória que eu estava utilizando. Ok? Uma coisa que vocês precisam entender é isso. Quando você compila o programa, a gente já consegue determinar, por meio do executável, qual o espaço de memória que eu vou utilizar. Agora, quando eu trabalho com alocação dinâmica, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar o espaço de memória que eu estou utilizando, como eu posso diminuir. Por exemplo, em determinado momento aqui, eu limpei um endereço de memória, já diminuí o espaço de memória que eu estou utilizando. Tá? Mas e aí, pessoal? Onde que isso aí é utilizado, assim, em termos práticos? Pô, o sistema operacional, cara. Você imagina um sistema operacional, o gerenciamento de memória que o sistema operacional tem que fazer. À medida que você vai executando vários programas, o sistema operacional trabalha demais com esse tipo de conceito. Tá? Mas não é lá uma programação trivial, né? Tanto que eu sempre lembro vocês de que o Windows, por exemplo, ele foi desenvolvido na linguagem C. Tá? E com isso utilizou-se todos esses recursos que vocês estão vendo aqui. Tá? Bom, vamos encerrar aqui o programa e vamos passar para a parte final da nossa apresentação. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui agora, colocação na execução. Então, vamos lá. E aí eu vou entrar diretamente no exemplo prático aqui. Ó. O contexto é o seguinte, eu vou criar um programinha para fazer o seguinte, para digitar número de alunos e eu vou digitar a nota desses alunos. Tá? Então, eu vou alocar, ó, as notas desses alunos. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho um código-fonte aqui, ó. Só que eu vou mostrar para vocês na prática. Tá? Vou abrir o código-fonte aqui para mostrar para vocês esse programa. Então, antes da gente terminar essa aula, a gente vai abrir aqui o programa chamado alocação dinâmica.cpp. Então, vamos abrir aqui o código-fonte. A gente vem aqui. Então, vamos lá. O que a gente fez aqui? Vamos comentar esse códigozinho aqui. A gente tem uma função única, uma
função principal aqui, né? Esse main. Então, o programa, todo ele está baseado nessa nossa função. Aqui a gente vai fazer tudo. E o que a gente vai fazer, basicamente? Vamos criar inicialmente um menu de execução. E nesse menu, o meu usuário ele vai dizer o seguinte, ó, eu quero inserir o número de alunos, eu quero inserir notas, eu quero calcular a média da turma, eu quero exibir, tá? A média da turma. E eu vou sair. O detalhe é o seguinte, esse código aqui, ele foi desenvolvido de maneira que eu tenho que seguir esses passos aqui, ó, sequencialmente falando. Tá? Então, Fagner, eu, por exemplo, eu não posso, ao executar o programa, já começar no item 2. Eu não posso escolher o item 2 se eu não, primeiro não inserir o número de alunos, certo? Então, eu já desenvolvi uma lógica para isso. Tá? Então, a gente vai ver aqui, ó, executar, vamos compilar e executar. Muita atenção agora, tá? Então, vamos lá. Deixa eu diminuir essa telinha aqui. Eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Vamos aumentar um pouquinho aqui, dá para diminuir um pouquinho aqui a largura dessa tela. Vamos ver. Aqui. Bom, vamos lá, eu acho que vai dar. Então, olha só, esse menu aqui, ó, de opções, ele está aqui. Uma novidadezinha legal, que eu utilizei aqui, esse System Color FC, tá? Eu até comentei aqui embaixo, ó, o Color altera a cor de fundo e a cor de texto. Tá? Então, eu alterei a cor de fundo e a cor de texto para ficar um pouquinho diferente do que a gente vem fazendo. Tá? Bom, aí, o que acontece? Eu não posso, como eu falei com vocês, começar com 2. Se eu colocar 2 aqui, ó, der um Enter, olha o que ele fala, você não determinou a quantidade. Então, eu criei uma lógica para isso. Então, eu vou começar certo, vou começar no item 1 aqui, ó, 1. Para ficar fácil, eu vou colocar 2 alunos só, tá? Para ficar rápido, para a gente poder entender. 2 alunos. Bom, então, a primeira etapa do programa já foi, já defini o número de alunos, então basta digitar um Enter e eu volto no menu. Bom, agora, Fagner, o que eu vou fazer? Eu vou inserir as notas. Então, eu vou aqui, ó, item 2. As notas daqueles 2 alunos. Então, item 2 aqui, ó, digite a primeira nota. Então, na primeira nota, o cara tirou 8. Segunda nota, ele tirou 9. Já que foram 2 notas, né? Enter. Bom, terminei a etapa 2, que é a etapa de inserção de notas. Agora eu vou dar Enter. Agora eu vou calcular a média da turma. Eu tenho que fazer isso etapa por etapa. O programa está amarrado nesse sentido, tá? Então, agora eu vou calcular a média. Lembra que a primeira nota foi 8, a segunda nota foi 9, né? Então, vamos lá. Vamos calcular aqui, ó, 3, média calculada. Então, cara, isso aqui foi só para calcular a média. Beleza. Agora, finalmente, eu vou exibir. Olha lá. Tem 2 notas. A média foi 8,5. Tudo bem? Bom, agora eu vou mostrar para vocês que esse simples programa foi para poder mostrar para vocês como é que a gente trabalhou com essa parte de alocação dinâmica. Tá? Então, vamos olhar. Agora vamos analisar o código. Vamos manter essa telinha aqui aberta para a gente poder analisar. Então, em primeiro lugar, o ponto em que a gente digitou aqui as notas. Vamos fazer passo a passo para a gente ver? Então, vamos fazer assim. Vou dar um Enter aqui. Vou colocar um sair aqui, ó. Quando eu saio, eu libero a memória, tá? Liberei a memória. Fim de alocação dinâmica. Tá? O programa está terminado. Vamos fazer passo a passo para a gente poder analisar ponto a ponto desse código. Vamos lá. Até mesmo é bom para a gente poder analisar um pouquinho da lógica dele, né? Vamos aqui de novo. Vamos fechar aqui. Opa, tem alguém falando comigo aqui, né? Sou eu, Marco. Deixa eu ver aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Fala, meu amigo Marco. No código lá, quando você colocou lá, inserir número de alunos. Você colocou 2. Não teria que lançar 4 notas aí, no caso? Você lançou só 2? Não, mas aí, nesse, não, desculpe. Pela minha lógica aqui, talvez não tenha ficado... talvez a dinâmica do programa aqui não foi correta, né? Mas, na verdade... Aí seria número de notas, né? É como se fosse, assim, é uma nota para cada um. É como se fosse uma média.
tá? Ah, tá. Entendi. Então, vamos supor que eu tenho 2 alunos na turma, a média da turma, tá? Tanto que aqui no item 13, aqui, ó, calcula a média da turma. Entendeu, Marcos? Entendi. Ficou claro agora? Então, na verdade, essas notas aqui correspondem às notas para cada aluno. Ou melhor, as notas da turma. Corresponde uma nota por aluno. Tudo bem? Ok? Entendido, Marcos? Tá entendido, agora entendi. Beleza, então vamos lá. Então vamos analisar esse item 1 aqui. Tudo bem? Então vamos lá. O item 1, insere o número. Então eu coloquei aqui, opção 1. Dei um Enter. Vamos lá, Carlos. Acompanha aí, Carlos. Digite o número de alunos. Então eu estou aqui, ó. Estou nessa posição aqui, ó. Case igual a 1. Eu digitei 1. Eu recebi aqui o OP, a opção que eu fiz. Caso a opção seja 1, eu recebi, na verdade, eu recebi na linha 24, né? Sem OP. Aqui eu fiz o seguinte, ó. Para OP, caso seja 1, o que eu faço? Mandei a mensagem, digite o número de alunos. Está aqui, ó. Digite o número de alunos. Eu recebi o número de alunos em N. O que eu fiz aqui, ó? Linha 31, alunos igual a new float N. Olha só, hein? Eu estou alocando um espaço lá na minha memória. Eu estou alocando um espaço de um valor decimal. Tá certo? Ok, Carlos? Alunos igual a new float de N. Ó, eu coloquei aqui o N e aqui new float de N. Tá? Ó, alunos. Aqui, ó. Olha o meu ponteiro alunos aqui, ó. Alunos igual a new float de N. Isso aqui, na verdade, é o quê? Eu vou armazenar dentro de um vetor chamado alunos, tá? Um vetor de ponteiros. É uma estrutura. Então, eu vou colocar aqui 2. 2, né? Pronto, já armazenei. O que, na verdade, eu fiz aqui, ó? Então, eu tenho que ter digitado algum valor aqui, porque se alunos for igual a 0, significa que eu não armazenei nada. Nesse caso aqui, eu digitei 2, então eu armazenei valores, então eu armazenei lá uma informação. Então, não cai nessa mensagem aqui, não foi possível fazer a alocação. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Esse F1 aqui é uma variável que vai sempre... vou criar um F1, um F2, para poder controlar o seguinte, se o cara passou nessa etapa ou não. Vocês se lembram que quando eu comecei a tentar iniciar com 2 aqui, ele não deixou. Eu faço essa avaliação inicial, tá vendo? Aqui no case 2, eu verifico. Se for igual a 1, tudo bem. Se não, você não determinou a quantidade. Tá? Ok, então, beleza. Aqui foi simplesmente para a gente poder alocar dinamicamente a memória, para a gente poder armazenar o valor das notas para 2 alunos. Ok, Marcos? Agora ficou mais claro, né? Essa minha linguagem, né? Legal. Agora, eu vou na opção 2 aqui, eu vou inserir notas. Então, aqui, ó, 2, vou dar Enter. Agora, digite nota. Então, vamos ver aqui, ó, no case igual a 2, tá? Case igual a 2. Vamos lá. Case igual a 2, ó. Essa rotininha aqui que está entre as linhas 40 e 46 é para verificar se o cara realmente passou pela etapa 1. Tá? Se ele não passou pela etapa 1, ó, você não determinou a quantidade. Tá? Então, se ele passou pela etapa 1, beleza. Aí eu vou fazer um for, vou criar uma estrutura de repetição aqui, ó. Enquanto x for menor ou igual a n, quer dizer, o x eu vou começar por 0 e o n é o número de elementos que eu defini para a minha estrutura. Então, como eu coloquei 2, ele vai ficar aqui, ó, 2 vezes, tá? Ok? Então, eu vou digitar aqui, ó. Vou receber o aluno, índice, começando por 0, né? 0, depois 1. Tá? Armazeno aqui dentro de alunos os meus valores. Tá? Ou seja, eu primeiro aloquei memória e agora já estou recebendo os dados aqui, ó. Maravilha, eu vou fazer isso aqui, ó. O cara digitou, digamos, vou repetir os mesmos valores, ó. 8 é o valor da nota do primeiro aluno, agora a nota do segundo aluno, 9. Beleza, maravilha. Agora eu vou calcular a média da turma. Então, vamos para o item 3 aqui, ó. O que tem o item 3? O item 3 eu tenho o seguinte, ó. Eu verifico se ele passou por aquela etapa,
que é o F2 igual a 1, né? Senão, ele vai dizer para mim, ó, você pulou a etapa. Tá? Agora, se de fato eu já aloquei memória, inseri as notas, eu posso calcular a média. E para calcular a média, o que ele vai fazer? Lógicazinha muito simples, né? Eu faço um for aqui, uma estrutura de repetição. Para quê? Que eu vou iniciar aqui com o primeiro aluno. Tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar o seguinte, ó, enquanto esse x for menor que n, eu vou somando o x. E o que eu vou fazendo? Eu vou armazenando para dentro de alunos. Ó. Eu vou somando aqui, a minha variável soma vai somar cada elemento que eu tenho dos meus alunos. Certo? Legal. Feito isso, calcula a média. Depois que eu passei por essa linha, eu vou ficar nessa linha 53 aqui enquanto eu tiver notas, tá? Quando eu terminar, a minha média vai ser a soma das duas notas dividido por n, que é a quantidade de elementos que eu tenho. E eu calculo a média. Maravilha. Depois vocês analisem com calma esse código, tá? Se alguém teve alguma dúvida, aqui já é programação, né? Nossa aula aqui não é de programação. Tá? Mas aí vocês podem analisar com calma, eu acho até interessante. Agora vamos para o último passo, que eu já calculei, né? Calculei a memória, não foi? Eu acho que eu já passei por aqui, né? Mandei calcular, né? Então agora eu vou exibir. Tem 4. Olha lá. Opa, você pulou. Então eu não calculei, né? 3. Agora sim, média calculada. Agora eu vou para o 4. Vocês viram que eu, sem querer, errei, né? Eu entrei no 4 sem passar pelo 3. Agora eu vou para o 4. Eu vou exibir. 4. O que ele fez aqui? Ele faz uma relação, ele imprime as notas e no final ele mostra qual foi a média calculada. Então vamos analisar isso aqui? Vamos lá, deixa eu descer essa telinha aqui para fazer um comentário legal. Olha só. Se eu pulei a etapa, então ele cai na linha 53, na linha 73. Agora, se não, ele vai fazer o seguinte. Em primeiro lugar, relação de notas. Ó, relação de notas. Ele pula uma linha inicial, depois ele pula uma outra linha, depois ele imprimir essa frase relação de notas. E aí eu utilizei, tem uns recursos diferentes da linguagem, que vocês provavelmente não conhecem, eu fiz um comentário sobre ela. Ó. Esse 7W especifica a largura do campo de exibição para o elemento seguinte no fluxo. Né? Na verdade, estou definindo a largura do campo. Né? Então, eu estou mostrando aqui, ó, eu salto uma linha e coloco o seguinte, ó, eu tenho um tamanho 3, para mostrar o quê? Para mostrar, em primeiro lugar, o x0 mais 1, a nota do meu primeiro aluno, coloquei aqui, ó, alunos índice 0, que é o valor da nota do primeiro aluno, e eu estou na estrutura de repetição, estou dentro do for, né? Depois eu passo do segundo aluno, mostro 2, aqui, ó, 1 mais 1 igual a 2, e a nota do segundo aluno, que é o alunos índice 1, é a nota do segundo aluno. Eu mostrei as duas, e depois que eu saí do for, eu imprimo média da turma, e aí eu coloco aqui esse set precision, que define o número de decimais que serão mostrados. Então, no caso, eu estou mostrando, no caso, eu defini até 3, né? Uma precisão de 3. Mas no caso aqui, a minha média foi 8,5. Foi o que ele mostrou aqui para a média. Tá? Exibi o valor da média, e aí eu dei um pause, né? Dei uma pausazinha para poder mostrar isso que eu fiz. Essa pausa aqui, deixa eu até voltar aqui em cima, ela está sempre sendo feita aqui, ó. Sempre quando eu volto para o menu, ele limpa a tela, tá vendo? Ele define aqui isso aqui e faz um pause. Esse pause está aqui, ó, na linha 83. Ele sempre bate aqui, então antes de voltar, ele dá uma paradinha aqui, ó. É o caso, tá? Deu uma paradinha nesse System Pause aqui. Pressione qualquer tecla para continuar. Então, aí acabou, né? Eu fiz todas as etapas. E na etapa 5, para terminar, a etapa 5, que também tem a sua funcionalidade, fim da alocação dinâmica, ou seja, eu liberei aqui, ó, o meu espaço de alunos que eu havia alocado aqui em cima, ó, tá vendo? Eu liberei o espaço da memória e
atribuir o valor 0 para alunos. Tá? Então, com isso, foi assim um exemplo simplório, mas que mostra para vocês a dinâmica que eu posso utilizar utilizando alocação de memória. Quer dizer, alocando um endereço específico da memória, eu vou estar sempre armazenando valores naquela posição de memória, e depois, o que eu faço? Eu vou e limpo aquela posição de memória. Tá? Isso aqui não é trivial, não é comum nas aplicações comerciais, no entanto, como eu falei com vocês, os sistemas operacionais trabalham com esse conceito aqui, que é muito importante. Ok? Muito bem. Com isso, a gente volta aqui. A gente terminou, né, a nossa apresentação. Eu volto aqui para a nossa telinha e vou dizer para os colegas que estão aqui na sala que a gente vai parar aqui a apresentação e vamos encerrar esse momento de gravação para a gente poder seguir para a próxima etapa, que é verificar se tem algumas dúvidas, né, e bater um papinho aqui, tá bom? Então, pessoal, estou encerrando a gravação. Valeu!